E aí, você já está aí com o seu celular, computador, tablet, acompanhando pelas redes sociais. A gente está transmitindo ao vivo aqui pelo site da TV Jornal, no Facebook, no live, o Facebook da TV Jornal também estamos transmitindo. E toda vez que você botar hashtag por dentro com o Cardinô do Twitter, a gente mostra o seu comentário aqui na tela. Deixa eu falar sobre a prisão de um homem de 41 anos. Esse homem é suspeito de estuprar e engravidar a enteada de 13 anos. De acordo com a polícia, esses abusos sexuais aconteciam há mais de um ano. É a enteada dele. A polícia começou a investigar o caso após receber algumas denúncias anônimas. Veja. Ela no início dizia à mãe que tinha sido um namorado, um adolescente, que a teria engravidado. Mas após aprofundarmos as investigações, descobrimos que o padrasto era o pai biológico da criança. A menina relatou aqui que sofria muita ameaça. Ele ameaçava matar a mãe, ameaçava matá-la se ela rompesse o silêncio. E ao fazer o exame de DNA na criança, não restou mais nenhuma dúvida. A gente já tinha muitos indícios, mas ficou cabalmente comprovado que ele é o pai biológico, o abusador, o estuprador. Quer dizer, e durante o inquérito ficou provada toda a torpeza, né? Toda a monstruosidade desse padrasto que deveria proteger a criança, né? Que era sua enteada, e a estuprava de maneira reiterada, engravidando-a. E essa menina foi mãe, uma vítima desse crime bárbaro sexual. Ela foi mãe aos 13 anos, ele a estuprava desde os 12. Eu fico pensando aqui, né, como é que a mãe não descobriu antes. Desde os 12 anos chegou a engravidar a menina está grávida 13 anos. Eu vou trazer outros detalhes, como é que vai ficar a situação do cara. E também da menina, porque você sabe que estupro é aborto, né? Então já mais detalhes, tá? Mãe de menina de 7 anos que teria sido trazida para cá, está à procura dela. Olha o cara que trouxe a criança, ó. Tá vendo aí? Vou botar logo o disco de denúncia, 3421-9595. De acordo com a mãe dessa criancinha, a menina veio de João Pessoa, na Paraíba, com esse homem. Esse homem estaria hospedado na casa da família dela, lá na Paraíba. Ele teria alugado um carro e veio para o bairro da Encruzilhada, aqui no Recife. As imagens mostram o suspeito caminhando de mãos dadas com a garota no bairro da Mangabeira, em João Pessoa, no estado da Paraíba. Ele seria o responsável por sequestrar a menina, identificada como Nicole Gleidice Paiva da Conceição, de 7 anos. No início deste mês, o homem que até então era um desconhecido da família da garota teria pedido abrigo à mãe da criança. Depois de passar alguns dias na casa da família em João Pessoa, ele teria adquirido a confiança de todos, mas desapareceu com a menina. As polícias civis da Paraíba e de Pernambuco começaram a investigar o caso. A mãe da garota veio para o Recife em busca da filha no último sábado. Eu dei abrigo a ele até enquanto ele arranjava um trabalho. Ele arranjou um trabalho. Dentro de uma semana que ele arranjou trabalho, no final da semana, não sei o que é que deu na cabeça dele, que ele só falava de voltar para o Recife, que estava com saudade da família dele, queria ver o povo dele, queria ver a mãe dele. A mãe de Nicole afirma que o suspeito trouxe a criança para o Recife, depois de pedir carona a um caminhoneiro. Chegou lá no fretista, chamou um senhor para fazer a mudança, para vir pegar a mudança da irmã dele para lá, para José Américo, sendo que era mentira. Aí chamou um senhorzinho de idade, o senhorzinho foi, trouxe ele. Aí que quando chegou na encruzilhada, ele disse, me deixa aqui. Aí o senhorzinho foi e disse assim, você vai ficar aqui? Ele disse, vou. Aí ele foi e disse mesmo assim, ó, me aguarda aí que eu vou ali sacar o dinheiro do Bolsa Família da menina. Como é que ele ia sacar o dinheiro do Bolsa Família da menina? Com todo o documento da menina. E o senhorzinho ficou esperando ele 2 horas e nada dele aparecer. Nesse primeiro momento, né, todo mundo está querendo que a criança seja encontrada. Diz denúncia 3421-9595. Agora o camarada estava hospedado na casa da família da criança. Aí pega a criança, pega um carro, vem bater no bairro da Encruzilhada. Essas imagens ainda são de lá, da Paraíba. Mas aí você já sabe quem é ele. 3421-9595. Um outro desaparecimento que chama a atenção.
uma adolescente de 17 anos. No domingo ela sai de casa dizendo que ia se encontrar com uma amiga no shopping. Ia para o shopping. Essa imagem aí divulgada pela família é quando ela pega um Uber. Essa é a menina, 17 anos. Ela não se encontra com a amiga, ela entra no shopping, chama o Uber, pega o Uber, vai para o aeroporto e a informação é que ela está no Rio de Janeiro, vejam. A todo tempo, amigos e parentes chegavam para prestar solidariedade à mãe da jovem, que foi à DPCA para pedir ajuda à polícia. Emocionada, a mãe da adolescente fez um apelo à filha. Por favor, Alana, que a gente não vai brigar com você, a gente entende assim um momento, aliás, queremos entender, né, esse momento, e a gente só pede que você entre em contato com a gente, diga que tá tudo bem com você. Eu preciso de tu, sabe que tu é tudo para mim, eu nunca imaginei que tu fosse embora. A Alana Sabarreto, de 17 anos, desapareceu desde o último domingo, quando os pais deixaram a jovem em um centro de compras em Boa Viagem para se encontrar com uma amiga. A Alana não entrou mais em contato com os pais e nem atende o telefone. A família prestou uma queixa na central de plantões da capital, no bairro de Campo Grande. A mãe acredita que a adolescente conheceu um rapaz pelas redes sociais e teria embarcado para o Rio de Janeiro para se encontrar com ele. Esse amigo é mais velho que ela e ela pagou a passagem à vista e encontraram que ela desceu no aeroporto do Rio de Janeiro. A família sabe quem é essa pessoa? A gente suspeita já quem seja. Veja só, eu vou pedir inicialmente, qualquer informação no Diz Denúncia, a gente está aqui transmitindo pelo Facebook para o Brasil todo, no site da TV Jornal também para o Brasil todo, 3421-9595. A polícia, agora há pouco, se pronunciou sobre o assunto e tem outras informações. Por exemplo, essa pessoa que ela iria para lá, ela está ajudando a família, seria um namorado. E ela não foi para casa dessa pessoa, que é estranho. Que seria um conhecido da internet ou um namorado. Ele está ajudando. Tá? Há uma informação que a menina tem um sonho de ser cantora. E que tenha partido para o Rio de Janeiro, talvez em algum contato, alguma coisa, alguém prometeu alguma coisa a ela. Agora, diante do que acontece hoje em dia no Rio de Janeiro, todo mundo fica com o coração na mão. Né? O Rio de Janeiro hoje está essa tristeza aí. Agora há pouco tem uma manchete aqui, nacional, dizendo o seguinte, que foram 29 tiroteios em 24 horas no Rio de Janeiro. 29, e olha que a Força Federal está lá. Então chama atenção. A menina, ela é emancipada, ela pegou o avião, ela foi para o Rio. Se permanece ainda no Rio, não se sabe. Já o delegado que iniciou a investigação, ele fala. Agora, no momento, não pode se falar nem em crime. Não pode se falar nem em crime. É como se fosse uma jovem que vai para o shopping, pega Uber, tinha comprado passagem de avião e embarca. Embarca no avião. Eu já vou voltar nesse caso com o delegado. Agora presta atenção, porque está sendo velado agora o corpo do agente penitenciário que foi morto por um detento no complexo prisional do Curado. E a situação se complicou bastante, porque o fala e desmente é muito grande entre autoridades. O secretário Pedro Eurico, ontem chamou o presidente do sindicato dos agentes penitenciários de mentiroso. Diz que o bandido que matou o agente penitenciário na portaria de um dos presídios do complexo do Curado, ele não queria provocar uma fuga em massa. Ó. E as imagens, nós vimos então o preso se deslocando e o agente então viu que ele estava agitado e tentou dialogar com essa pessoa. Ele percebeu que o preso estava com uma faca e aí o agente, com a arma na mão, o preso entrou em desforço pessoal, num conflito, e conseguiu tomar a arma do agente e atirou no agente. Ele estava agitado de que forma? Ameaçando o agente? Não sei. Isso aí nós estamos analisando as imagens e nós estamos vendo. Na verdade, ele saiu da parte interna do presídio e veio para o que a gente chama de gaiola, para a anteporta da segurança. Esse preso, ele tentava então
fazer com que acontecesse aqui uma fuga em massa, ele estava então com outros presos? Não, é mentira o que disse o presidente do sindicato. É useiro e vezeiro em mentir, faltar com a verdade, de forma deliberada. Não havia tentativa de fuga em massa e as imagens mostram isso. Essas coisas têm que ser tratadas com rigor, com responsabilidade e com espírito público. O agente foi um herói na defesa da tranquilidade da comunidade prisional. Aí é o seguinte, o sindicato divulgou imagens mostrando presos, não são agentes, não são funcionários públicos, esses de amarelo são presos trabalhando na área de segurança. Ali não poderia haver preso, segundo o sindicato. Daqui a pouco a gente tem, inclusive, a resposta também da Secretaria de Ressocialização. Vamos ouvir o que o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários diz. A possibilidade de preso estar, outros presos, próximo ao local, porque ele se viu de isca, para poder tomar a unidade, a permanência, que é o setor de entrada e saída, principalmente pela omissão do Estado. É rotina de preso se aproximar na unidade, porque não tem agente penitenciário suficiente para fazer rondas dentro da unidade. Aí é o seguinte, essa imagem me chama a atenção porque a Secretaria de Ressocialização diz que não tem mais chaveiro, não tem preso tomando conta de preso. E todo dia a gente recebe denúncia de que quem manda dentro da cadeia aqui em Pernambuco é preso. É preso. Tem um pavilhão. Joãozinho é o chefe do pavilhão. Quem é ele? Não, é aquele cara que matou 10. Aquele pavilhão ali, aquele ali, quem manda é Mané. Quem é esse Mané? É aquele estuprador, lembra não? Que saiu lá no programa do Cardinô. É desse jeito. Essa é a denúncia. A gente tem uma imagem de 2016 de preso tomando conta até do raio-x, ó. Aí, por exemplo, passa uma arma aí, meu filho, passa. Ó, essa cocaína aí, passa o facão. Como é que você vai dizer pro preso que não passe? Né? O repórter Emerson Pereira está trazendo as informações do sepultamento do agente penitenciário. Parece, Emerson, que o secretário da Justiça, Pedro Eurico, esteve aí, mas parece que teve um início de tumulto, ele saiu. Boa tarde para você. Oi, Cardinô. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É o seguinte, o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico, ele chegou aqui, conversou com a família, lamentou o ocorrido e saiu rapidamente, sem gravar entrevista, saiu para um outro compromisso. A gente não conseguiu ver esse suposto tumulto, porque a gente chegou um pouco depois, mas aí só viu o momento em que o secretário passou, disse que lamentava essa morte, foi um fato trágico, segundo ele, e saiu rapidamente dizendo que tinha um outro compromisso. O velório começou logo cedo aqui no cemitério Memorial Guararapes, que fica no bairro do Jordão, às margens da BR-101. O sepultamento está marcado para as 3 da tarde. O local do sepultamento, bem aqui ao lado, já está pronto. O corpo está sendo velado ali na Capela 3. Estão reunidos, além de parentes, amigos, pessoas que viram o Roberto Murilo crescer, que conviveram com ele. Também muitos amigos de profissão, vários agentes penitenciários, a todo momento chegam aqui lamentando essa morte. O Roberto Murilo, ele tinha 37 anos, era casado, tinha um filho, de acordo com um amigo de profissão, o filho tinha 7 anos e a esposa está grávida, segundo esse amigo, de 6 meses. O Roberto Murilo, Cardinô, ele era formado em educação física, mas aí acabou fazendo concurso para agente penitenciário, foi aprovado, claro, e assumiu a profissão em 2012. Ao longo desses 6 anos, ele passou por 2 unidades prisionais. O presídio de Igaraçu e depois foi lá para o Panfa, o presídio Marcelo Francisco Araújo, no Complexo do Curado, onde infelizmente acabou sendo assassinado ontem por um detento. A gente segue acompanhando aqui os detalhes desse velório. A família pediu para que a imprensa não se aproximasse, a gente respeita, claro, isso. Os parentes estão muito abalados, então eles não têm condições de gravar entrevista, mas aqui de longe a gente vai acompanhando o passo a passo desse velório, sepultamento. Qualquer coisa a gente pode voltar ao vivo. Cardinô. Obrigado, Emerson. Eu aqui fico pensando como é que um agente penitenciário é morto por um detento na gaiola, é atacado à faca. A gente vê que o sistema de segurança desse presídio
E quando a gente fala presídio, é porque presídio não é local de preso condenado. Entendeu? Não é ainda preso condenado. Penitenciária, como a Barreto Campelo, é preso condenado. É a diferença de presídio e penitenciária. Então tem uma gaiola, o próprio secretário Pedro Eurico fala, tem uma gaiola, que são grades. Grade na frente, atrás. É uma área de segurança. Como é que esse cara passou? Geralmente, no antigo Aníbal Bruno, eu não conheço, não, mas o Aníbal Bruno eu conhecia muito bem. Antes dessa reforma todinha que fizeram, que o Aníbal Bruno virou 3 presídios. Mas do lado da gaiola havia o alojamento do PM. Então, havia policiamento da Polícia Militar para evitar que qualquer preso saísse da área interna, passasse pela gaiola e até fizesse uma porcaria com um policial. Pelo jeito, essa gaiola não está sendo respeitada. E aí, o presidente do sindicato dos agentes penitenciários manda o vídeo para cá dizendo, quem está tomando conta continua sendo preso. Que é um fato que nós vamos voltar a abordar já já. O promotor público das execuções penais, Marcelo Giglietti, também se pronunciou. Você vê que a gênese do problema é que já começa errado. O preso não podia estar solto, andando pelo meio do pátio, drogado. Não podia estar drogado, porque o Estado não podia deixar que droga entrasse dentro da unidade prisional, não é, com a faca na mão. Enfim, então uma série de erros e desmandos que agora certamente o Estado vai fazer um discurso de que vai resolver, mas essa tragédia anunciada a gente já vem se repetindo por vários episódios. Não é o primeiro. Eram 9 agentes penitenciários de plantão, seriam necessários quanto para essa quantidade de presos? Quantos? Na minha ótica, a gente deveria ter no mínimo 40 agentes penitenciários por dia. A gente tem imagem aqui de preso aí no Complexo Corado, em diversos presídios, com facão, faca, porrete, tem um monte de imagem. Agora, se a gente vê e consegue até filmar, como é que a polícia e o governo não vê? Né? Aí um preso vadiando, numa área que seria de segurança, drogado, isso que o promotor está dizendo, drogado, com uma faca, entra na gaiola, que é a grade de segurança, ataca, toma a arma do policial e mata. Já já a gente vai mostrar essa outra denúncia do presidente dos sindicatos policiais e a resposta da Secretaria de Justiça sobre esse novo vídeo onde aparecem supostamente detentos numa área que só poderia ter policial. Detento tomando conta de coisa que só policial poderia fazer. Você vai ver já. Olha a previsão do tempo Recife, região metropolitana. Terça-feira, dia 20 de março, imagens da Igreja do Carmo no centro do Recife, viu? Previsão para hoje, tempo parcialmente nublado, sem chuva ao longo do dia. Temperatura máxima prevista no Recife, 32 graus, calorão, né? A mínima 22 graus. E nas últimas 24 horas, o SAMU Metropolitano enviou 26 ambulâncias para atendimento no Recife. Bombeiros, 53 intervenções em praias, 13 atendimentos de combate a incêndio. Gente, um jovem morreu afogado na praia de Bairro Novo, em Olinda. É um alerta para todo mundo que gosta de nadar na praia de Bairro Novo, porque tem o dique. Aí o pessoal acha que dá para praticar natação feito uma piscina. Uma testemunha diz que a vítima nadava e aí teve cãibra na perna. O rapaz estava comemorando também o aniversário da mãe. O trajeto de mais ou menos 200 metros de distância, nesse trecho da praia de Bairro Novo, em Olinda, tem que ser feito com muito cuidado. A bandeira amarela é um alerta. De acordo com os bombeiros, é preciso ficar atento ao declive, principalmente quando o mar está secando. É funda essa área aqui? Tem a parte que é mais funda, né? A parte do meio ali é mais profunda. Essas imagens gravadas ontem por um banhista mostram o momento em que Douglas de Lima, de 22 anos, se afogou nesse trecho. Harrison estava aqui ontem e viu tudo. Um teve cãibra e o outro ficou tentando socorrer. E ele descia e subia, descia e subia. Esses bombeiros saíram daqui numa prancha. Já vinha um de lá da areia também correndo para tentar, que é mais perigoso, que não sabe fazer um salvamento. Eu sei que tiraram o menino da água já com massagem cardíaca. Durante 20 minutos, a equipe de salva-vidas fez tudo o que podia para reanimá-lo. Mas ele sofreu uma parada cardiorrespiratória.
Foi levado para a UPA de Olinda, mas não resistiu. No trecho onde aconteceu o incidente, fica o posto 1 dos bombeiros. Mesmo com a presença da equipe, eles alertam que a área deve ser evitada. No IML, a família de Douglas estava desolada. Eles contaram que o rapaz estava na praia para comemorar o aniversário da mãe e que todos estavam muito felizes. Foi uma tragédia. Ele gostava muito de praia, sempre atravessava, mas foi uma fatalidade. Aconteceu, né? A gente vai mostrar daqui a pouco um outro caso de afogamento, dessa vez foi em Bezerros. Um rapaz, também de 22 anos, morreu nesse açude aí, ó. Ele estava nadando nesse açude. A Polícia Rodoviária Federal contabilizou 11 acidentes, 22 veículos envolvidos, 12 pessoas feridas, 3 pessoas mortas. Um casal morreu após um carro bater na moto em que estavam na BR-232 em Caruaru. Olha aí as imagens. A câmera registrou o momento em que o motorista para avaliar o estrago. Ó. Momentos depois, o homem dá ré, você está vendo aí, ó. O piloto da moto aparece embaixo do carro. Quando ele deu ré, ó. O piloto da moto está aí, ó. Ele ficou embaixo do veículo. Aí o motorista, veja só a frieza, ele desvia da vítima e vai embora. Vai embora sem prestar socorro. Será que ele sabe que foi filmado? De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, hoje pela manhã o carro foi encontrado abandonado no bairro de Indianápolis. Agora a polícia está procurando o motorista. E saber também a procedência do carro. Se é o proprietário do carro, se não é o proprietário do carro, quem foi que fez. Quem fez abandonou o carro e se mandou, até porque ele praticou um crime. Ele atropelou, o rapaz estava embaixo do carro, ele tira o carro, ele desvia e vai embora. Se mandou. Um outro motorista morreu num acidente na BR-424 em Garanhuns. A vítima foi um idoso. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a moto bateu de frente com um caminhão. O motociclista de 66 anos foi arrastado por cerca de 30 metros. O caminhoneiro fugiu e não prestou socorro. Uma testemunha que viu esse acidente anotou a placa do caminhão e repassou a placa para a polícia. A delegacia de Garanhuns está investigando esse caso. Agora eu vou mostrar um acidente impressionante que aconteceu em Muribeca. O caminhão caçamba, tentou atravessar a linha férrea e ele é atingido em cheio por um trem. Isso na Muribeca, Jaboatão. 3 pessoas ficaram feridas. As imagens impressionam. A batida foi tão forte que destruiu a frente do trem. E o caminhão, que estava cheio de areia, acabou virando. O acidente aconteceu nas imediações do bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com testemunhas, o motorista do caminhão tentou passar pela área de forma irregular quando bateu no trem que fazia a linha Cajueiro Seco Curado. Com o choque, 3 funcionários da CBTU ficaram feridos. Passageiros precisaram de ajuda para serem retirados. O motorista do caminhão fugiu após a batida. Este homem chegou momentos depois de tudo ter acontecido. Ele contou que o motorista do caminhão foi negligente. O caminhão vinha de lá do areal, carregado de areia, e quando o rapaz do trem viu ele, começou a buzinar. E ele não escutou, então ele fez que não viu, né? E passou na frente do trem. O rapaz disse que vinha em cima de 40 por hora e puxou o freio de mão de emergência, e não deu mais tempo e aconteceu esse acidente aí. No local, até existe a sinalização de que há passagem constante de trens. Este caminhoneiro revelou que não foi a primeira vez que ocorreu um acidente no local. Há cerca de 30, 40 dias ocorreu um acidente parecido com esse aí, com
um trem também. O prejuízo é grande, não só de material, mas também de operacional. Um carro desse custa por volta de 9 milhões de reais, 10 milhões de reais. Então vamos esperar aí um prejuízo de 3 milhões de reais, mais ou menos. Você vê um caminhão que atravessa uma linha de trem, né? E você vê que é costumeiro se atravessar, porque atrás, ó, tem outra luz, ó, outra pessoa ia atravessar também. Para você ter uma ideia, o prejuízo aí, né, fora a questão dos feridos, 3 milhões de reais. Porque o trem aí está em cima de 10 milhões. 3 milhões, só aí. 3 milhões de reais. E eu fico imaginando aqui, se fosse mais grave. A gente sabe que outros acidentes aí no Brasil e em outros países, muitas vítimas fatais. A gente teve muita sorte aí, porque a imagem é impressionante. O trem pega em cheio. Olha, ele não para. Olha aí. Não, e parece até uma situação de hipnotismo. A pessoa vem com um caminhão, o trem é mais difícil de parar, em cima do trilho. Pode até parar. Mas aí vem e segue. E vem outro carro atrás, você vê a iluminação. Né? Eu vou mostrar daqui a pouquinho o local ao vivo, tá? Mas eu estou pesquisando aqui no site da TV Jornal. Você se sente seguro dentro de metrô, trem? A gente fala metrô que tudo é trem, né? Metrô é um trem. E aí, se sente? Ou não se sente? Você pode também comentar usando no Twitter a hashtag Por Dentro com Cardinô. A gente exibe aqui na tela. Agora, presta atenção. Antes de voltar lá, mais um susto na pista. Um carro com um bebê de 3 meses capotou depois que foi atingido por uma carreta no viaduto Ulisses Guimarães. Esse viaduto que fica na Estância. O acidente foi por volta das 7 da manhã na Avenida Recife, nesse trecho da subida do viaduto sentido BR-101. O veículo modelo Estrada capotou após ser atingido por essa carreta com placas do Maranhão. Eu só senti uma pancada atrás do carro, na traseira do carro. E depois só senti o carro capotando, graças a Deus não teve nenhuma vítima, tá todo mundo bem. Quem estava no carro com você? Uma amiga minha na frente e minha filha com um bebezinho de 3 meses na parte de trás. Mas sua filha ou o bebê se feriram, se machucaram? Não, só escoliações leves. O bebê também? O bebê teve uma escoliaçãozinha na cabecinha, bem de leve, graças a Deus, bem de leve. O motorista da carreta não quis gravar entrevista. Agentes da CTTU estiveram no local para organizar o trânsito. Uma coisa que eu vou comentar hoje com um especialista em direito penal é decisões judiciais diferentes em casos muito parecidos. Nós ontem falamos aí do ciclista atropelado, que continua internado na Via Mangue, o motorista, um contador, estaria embriagado, segundo a polícia. Aí o motorista foi preso, o juiz determinou a prisão. Em Abreu Lima, um comerciante, ele colidiu, estava embriagado, segundo o delegado, e matou um aposentado. Ele foi solto e não teve nem que pagar fiança. O caso, por exemplo, da advogada do Tribunal de Justiça, que o estudante universitário bateu, colidiu, matou a advogada, o filhinho dela, a babá, causando ferimentos muito graves, ele está preso. O empresário que atropelou na calçada, embriagado, e matou um casal na favela Entrapulso, em Boa Viagem, ele está solto. Então, por que essas distorções em casos muito parecidos? Né? A gente vai comentar hoje, e aí vamos para a câmera da CTTU, imagem da Herculano Bandeira. Isso é antes da passarela, tá certo? Vamos para Cruz Cabugá agora, ao vivo, imagens da CTTU, tá? Serasa promove ação gratuita negociando dívida. A expectativa é que até a próxima sexta, 2.000 pessoas sejam atendidas pelo caminhão. Esse caminhão está no Pátio do Carmo, viu? No centro do Recife.
Até a próxima sexta-feira, 2.000 pessoas devem ser atendidas no caminhão do Serasa Consumidor, que está estacionado no Pátio do Carmo, área central do Recife. De acordo com o Serasa Consumidor, Pernambuco contabiliza 2.700.000 inadimplentes. No Recife, 640.000 pessoas possuem algum tipo de débito no mercado. Por conta da estatística, durante 3 dias, o público poderá consultar o SPC Serasa, pontuação de crédito, identificar dívidas no comércio e fazer negociações com descontos, através de empresas parceiras que podem variar de 30% a 90%. Os 3 principais segmentos hoje de endividamento do país são financeiras, bancos e cartões de crédito. Todos os serviços são de graça e por ordem de chegada. O consumidor só precisa apresentar a carteira de identidade e o CPF. Seu Josias foi um dos primeiros a ser atendido e identificou um débito, mas já saiu do caminhão com tudo regularizado. Eu cheguei aqui e fui bem atendido pelo pessoal aí dentro da carreta aí. Foi bom isso aí. Do Recife, o caminhão segue para João Pessoa, na Paraíba. De setembro até março, 4 milhões de dívidas foram renegociadas com o caminhão do Serasa Consumidor. Lembrando que, de maneira online, eles também têm o mesmo acesso, de maneira gratuita, pelo site serasaconsumidor.com.br e também tem toda a parte de consulta, que são os serviços mais acessados. Consulta de CPF, a parte de regularização e consulta de crédito. Olha, eu daqui a pouquinho vou trazer mais uma reportagem sobre direito do consumidor, já sobre plano de saúde. E a gente, infelizmente, vai abordar já mais uma violência contra a mulher, inclusive um flagrante. Uma senhora é barbaramente espancada pelo marido a pauladas. O fato foi filmado no município de Bonito. E temos um caso de bullying numa escola, isso dentro da sala de aula, foi no bairro da Várzea. Uma menina diz que ela foi agredida, vítima de bullying. A direção do colégio está sendo acusada também pela família. E daqui a pouquinho eu vou no velório do agente penitenciário, porque é o seguinte, embora a família não queira falar, o sindicato vai se pronunciar, porque o presidente do sindicato dos agentes penitenciários foi chamado de mentiroso. Foi chamado de mentiroso pelo secretário da Justiça, Pedro Eurico. E ele vai rebater. Ele, inclusive, enviou essa imagem aí, ele diz o seguinte, essa imagem aí é de preso em área de segurança. Esses caras de amarelo seriam tudo presos, é o que ele afirma. Não tem nada de funcionário da Secretaria de Ressocialização, não. É preso tomando conta de preso, preso tomando conta de raio-x, preso fazendo a revista, você está vendo aí, ó, é o dia de visita. É o preso que toma conta de tudo. Até porque no momento que o agente foi assassinado, na chamada gaiola do Complexo do Curado, onde não poderia ter preso dentro, a gaiola é uma área de segurança. Tá? No momento em que ele foi assassinado, havia 9 agentes apenas, todo o presídio. 9. Então já a gente vai lá, tá? Clube das Pais completa 130 anos, teve show de Elimar Santos, viu? E aí, você já foi lá no Clube das Pais alguma vez, não? Hein? Fazer aquela letra. Hã? E aí, Naná? Olha aí. Mas, rapaz, o Elimar Santos todo quadriculado, parece aquele italiano, né? Corte italiano, né? Ó, o Espaço se consagrou como o clube mais antigo do Brasil em atividade, 130 anos. Acompanhe como é que foi o aniversário. São 2 para lá e 2 para cá. A cadência dos passos dos casais acompanham a longevidade do Clube das Pais, que está completando 130 anos. Convidados e frequentadores assíduos lotaram o clube, que teve como principal atração o cantor Elimar Santos. Que é participar da festa de 130 anos do Clube das Pais. O que é que significa para vocês? Bom, é uma data muito importante
porque 130 anos é muito tempo. E eu posso dizer isso de coração porque sou frequentador aqui, pelo menos há uns 15 anos. O presidente do Clube das Pais falou do orgulho de manter a tradição da família à frente do clube. É uma honra imensa, tendo em vista que passa a ser o clube mais antigo em atividade do Brasil. E para mim a honra é dupla. Primeiro de ser presidente, segundo de ter sido, ou seja ainda, né, bisneto do fundador do Clube das Pais. Rapaz, 130 anos não é brincadeira não, né? É muito tempo, né? Mas daqui a pouco, vídeo mostra presos trabalhando na área restrita do complexo do Curado. Aí é uma área de segurança. É área de segurança. É área de segurança com uma gaiola onde o preso foi assassinado por um bandido que, segundo o próprio secretário, estava noiado e armado com uma faca. O sindicato dos agentes denuncia que só agentes penitenciários poderiam estar nesse local. O Ministério Público apura o caso. O promotor público Marcelo Zugietti, ele já se pronunciou. Você tem aí a fala do promotor, não? Porque o promotor diz que é um absurdo, porque fala, e o governo do Estado vai ter que o quê? Que daqui a pouco pedir prisão de gente, né? Hein? Me bota o promotor. A gênese do problema é que já começa errado. O preso não podia estar solto, andando pelo meio do pátio, drogado. Não podia estar drogado, porque o Estado não podia deixar que droga entrasse dentro da unidade prisional, não é, com a faca na mão. Enfim, então uma série de erros e desmandos que agora certamente o Estado vai fazer um discurso de que vai resolver, mas essa tragédia anunciada a gente já vem se repetindo por vários episódios. Não é o primeiro. Eram 9 agentes penitenciários de plantão. Seriam necessários quanto para essa quantidade de presos? Quantos? Na minha ótica, a gente deveria ter no mínimo 40 agentes penitenciários por dia. Aí o secretário da Justiça, Pedro Eurico, né, ele tenta justificar. Veja aí, veja. É mentira o que disse o presidente do sindicato. É useiro e vezeiro em mentir, faltar com a verdade, de forma deliberada. Não havia tentativa de fuga em massa e as imagens mostram isso. Essas coisas têm que ser tratadas com rigor, com responsabilidade e com espírito público. O agente foi um herói na defesa da tranquilidade da comunidade prisional, inclusive dos próprios companheiros agentes também. Agora o presidente do sindicato, infelizmente, é um mentiroso. Sobre o fato do objetivo do preso, então, pelo menos se não foi uma tentativa de fuga em massa, mas ele próprio fugir? Não, nós não sabemos a motivação. Com análise mais detalhada, com técnicos do IC, da polícia que vão analisar as imagens, a gente vai poder ver. Na verdade, me parece que esse preso estava agitado. O que é agitado? Deve ter consumido droga de forma excessiva dentro do pavilhão. Sobre o fato do detento estar com uma faca, uma arma, dentro de uma área de segurança, área restrita ali aos agentes penitenciários. Eram 5 horas da manhã, então o agente, num gesto de absoluto altruísmo, tentou conversar e convencer o preso a voltar para a área. E quando ele tenta conversar, o preso tenta tomar-lhe a arma. Há uma luta pessoal, ele toma a arma e atira no agente. Bom, o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, ele fez a denúncia, né? Tem ele aí, pode colocar. A possibilidade de preso estar, outros presos, próximo ao local, porque ele se viu de isca, para poder tomar a unidade, a permanência, que é o setor de entrada e saída, principalmente pela omissão do Estado. É rotina de preso se aproximar na unidade, porque não tem agente penitenciário suficiente para fazer rondas dentro da unidade. E outra coisa, o que eu fico aqui pensando, que o próprio secretário Pedro Eurico, ele fala, é uma gaiola. Eu conheço, é uma gaiola. Por que é uma gaiola? Porque são grades. Como é que o cara passou para dentro da grade? É a área de segurança, ele não podia nunca ter passado para dentro da grade. Muito menos com uma faca. Muito menos estar noiado às 5 horas da manhã, meu amigo. O cara já cheio da droga às 5 horas da manhã. E essa nova imagem, daqui a pouco a gente vai botar a explicação do secretário Pedro Eurico e vamos entrar também ao vivo com o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários. Sobre aqueles 2 acidentes envolvendo motoristas com sintomas de embriaguez que mostramos ontem no programa, um em Abreu e Lima, com a morte do aposentado.
Outro na Via Manga em Boa Viagem, que acidentou o ciclista. O que chamou a atenção é que um dos condutores, o de Boa Viagem, foi para o hotel. O outro foi liberado. Aí a gente foi procurar um especialista em direito penal para entender o que aconteceu. Porque em 2 casos parecidos, o outro inclusive mais grave, com a morte do cidadão, o cara vai solto e o outro cara vai preso. E pela 6ª vez seguida, reclamações contra planos de saúde lideram o ranking do PROCON. Tá lesado ou não? Tá se sentindo lesado? Eu vou mostrar como você pode pedir ajuda. Já já eu volto ao vivo onde aconteceu o acidente com um caminhão e um trem na Muribeca. E a gente está perguntando no site da TV Jornal, aproveita esse tempinho e dá um cheguinho lá, responde e use a hashtag Por Dentro com Cardinô também para comentar se você se sente seguro. Eu volto já já. Liquidação imbatível! Deu doideira! Jogo de cama casal duplo, puro algodão santista, R$ 59,99. Lençol santista em puro algodão para cama box, R$ 19,99. Vaqueiro Tramontina e jogo de frigideira antiaderente, R$ 29,99. Dona Expedita, me conta como que era a vida logo cedo, na hora de sair da cama. Como que era aqui, ó, as dores nas mãos, Dona Expedita? Quando eu dormia, acordava com os dedos duros, doendo, que eu tinha que virar os dedos assim, para poder mexer com a mão. Depois do hipermeno, acabou. Sou outra mulher. Não sinto mais dores nenhuma, nem nas cadeiras, nem nos tamboretes. E nada eu sinto mais dores. Estou muito bem, vou tomar direto agora. Quero que todo mundo tome como eu. A senhora e o marido tomam, é? Todos dois. Compre agora o seu Hipermemo pelo telefone. 2 frascos por R$ 130, parcelado em 2 vezes no cartão de crédito e entregamos aí na sua casa. Ligue agora. 98431-2090 ou 99708-1430. Ou corra para nossa loja. Floriano Peixoto 233, no São José. Bom, um acidente envolvendo um caminhão caçamba e um trem lá em Muribeca, Jaboatão dos Guararapes. Certamente a imagem, ela ajuda, mas ela não explica. Por que ela não explica? Porque a gente fica olhando a imagem e fala assim, como é que pode? O caminhão viu o trem, não é possível não ter visto. O trem parar é mais difícil, mas o caminhão parar, alguma coisa aconteceu, não conseguiu frear. Ó, a imagem do trem no ar, inclusive agora ao vivo. A Suelen Braille já está lá, ó, sendo retirado. Ô Suelen, boa tarde para você. Pois é, Cardinô, boa tarde para você, boa tarde a todos. Como vocês estão acompanhando, a retirada do VLT já foi feita. E olha só o estrago, ó, bem na frente dele, no terceiro veículo leve sob trilha, que a gente tem a noção de como foi esse dano. O caminhão também já foi retirado da localidade, mas não há previsão para o ramal curado voltar a funcionar. A gente conversa aqui com o Leonardo Vilar, que é superintendente da CBTU Recife. Muito boa tarde para o senhor, superintendente. Eu começo perguntando para o senhor o seguinte, não havia uma fiscalização no local para que esse acidente não chegasse a acontecer? Muito boa tarde. Boa tarde. Olha, nós temos uma linha de 70 quilômetros. Nós temos os pontos oficiais onde pode haver trafegar veículos ultrapassando a linha de trens. Então, esses locais eles são sinalizados, são normalizados, você identifica muito facilmente, porque você tem a cancela, você tem o usuário, funcionário do metrô, fazendo o controle, a sinalização. Então, tudo isso dentro de uma norma, os trens são obrigados a passarem com a velocidade menor. Então, você facilmente identifica aquele ponto que é autorizado a passagem de automóveis. O que foi que aconteceu lá no local? O que aconteceu é que são pessoas que indiscriminadamente passam a realizar pontos, ultrapassar pontos da via sem autorização.
Aquele foi um ponto que se viu ontem, quando estivemos no local, verificando até que foi colocado inclusive placas clandestinas lá, colocando olhe, escute, sinalizando que ali haveria um risco. Isso para mim é mais grave, porque aquela pessoa que fez aquilo, ela tinha conhecimento dos riscos que poderiam acontecer e continuou insistindo e houve o que houve. Então, mas aí a CBTU não tinha conhecimento que foi aberta uma passagem clandestina lá no local? Não, fica difícil. A gente tem uma 70 quilômetros, fica difícil qualquer pessoa, a qualquer momento, abrir uma passagem, fica difícil a gente identificar. Agora eu pergunto para o senhor o seguinte, superintendente, pelo menos 1.000 pessoas dependem desse ramal do Curado para se locomover e hoje a volta para casa está preocupando um pouquinho. Como é que vocês se programaram para dar suporte a essas pessoas ou então quais são as dicas que a CBTU dá para essas pessoas, já que o ramal não vai voltar a funcionar hoje, né? Exato. Esse ramal ele não é muito preocupante nesse aspecto, porque ele transporta só 1.000 pessoas por dia. Então é facilmente absorvido pelos ônibus. O Grande Recife está atento, está sabendo da situação, ele tem uma parceria conosco e a gente se comunica, eles estão sabendo da situação e eles monitoram se houver uma necessidade de colocar um reforço na linha de ônibus, é realizado. Aqui ao lado do metrô, da estação do metrô, existe justamente uma estação de integração de ônibus, onde a pessoa pode sair daqui e ir para os locais onde eles pretendem ir. Só para a gente finalizar, vai haver uma fiscalização então, hoje, a partir de agora, depois desse acidente, o que é que vai ser feito lá no local? Não, é o que a gente faz sempre, a gente coloca barreira. Quando identifica um ponto desse, a gente coloca barreira. Esse ponto já foi um ponto identificado no passado, foi colocado barreira de pedra, areia, para que não houvesse isso, ele voltou à reincidência, eles tiraram essas barreiras de pedra e voltaram a ultrapassar no local. Muito obrigada, superintendente Cardinal, a gente volta contigo. E a gente daqui a pouquinho vai voltar com um especialista explicando sobre essas situações. Você está vendo essa placa aí, pare, olhe, escute, linha férrea, não é da CBTU, é clandestina. Alguém abriu lá, eles já tinham colocado uma barreira, vocês ouviram aí. Aí eles tiraram a barreira para passar. E as pessoas são useiras e vezeiras a atravessarem ali. O problema é o seguinte, 3 pessoas se feriram, mas poderia ter acontecido uma tragédia. Poderia ter morrido muita gente. Trem é um molho de ferro, gente, não é brincadeira não. Daqui a pouco um especialista fala sobre esse acidente, tá? Vamos dar mais detalhes. E a população fica prejudicada, porque o trem teve que parar e não sabe se ainda quando vai voltar. O prejuízo financeiro, 3 milhões de reais aí, aproximadamente. 3 milhões de reais para consertar esse trem. Olha, eu falei hoje no programa sobre um jovem de 22 anos que acabou se afogando na praia de Bairro Novo. Uma área, inclusive, que as pessoas costumam nadar como se fosse uma piscina. Que parece mesmo uma piscina. Infelizmente, ele teve uma cãibra. E nós temos um outro caso de afogamento no açude. As imagens estão chegando para a gente, ó. O rapaz estava nadando nesse açude, em Bezerro. Daqui a pouco a gente fala sobre esse caso. Deixa eu voltar a falar sobre os acidentes envolvendo motoristas com sintomas de embriaguez que nós mostramos ontem no programa. Um deles foi, em Boa Viagem, um ciclista atropelado, um contador estava com sintomas de embriaguez. Inclusive, o policial se irritou com ele. Ele começou a falar, aí meteu a algema nele. Esse rapaz, ele foi pro hotel. Um outro caso, que aconteceu em Abreu Lima, o motorista teria tomado 6 doses de uísque, segundo o delegado. E o cidadão morreu. Esse foi solto. Então, um foi levado para o hotel e o outro foi solto. Bom, por que isso acontece? Vamos ver? Apesar de, durante a audiência de custódia ou pós-audiência de custódia, os resultados serem diferentes, é preciso notar que a diferença é anterior. Ela reside na maneira como cada delegado de polícia viu o fato. Um delegado entendeu que se tratava de lesão corporal. No caso de Recife, o delegado entendeu que houve homicídio tentado. O tratamento não deveria ter sido diferente, o direito não pode ser uma loteria, no sentido de que 2 pessoas que praticam fatos muitíssimo parecidos
tenham respostas tão diferentes. Até porque a pena para a lesão corporal é infinitamente menor do que a pena prevista para o homicídio. O tratamento legal é mais duro para com um e não para com o outro. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, são levadas a pensar, a embriaguez, ela não pode presumir a assunção do risco de matar. No direito penal, nós não trabalhamos com presunções, nós trabalhamos com prova, né? A mim parece que a classificação do fato ocorrido na Via Mangue, desde já como homicídio tentado, é equivocada. Se a autoridade policial levou em consideração tão somente a embriaguez, isso é um equívoco. Uma outra circunstância que nós devemos levar em consideração, podemos levar em consideração, é a repercussão. Talvez os resultados diferentes também tenham a ver com a repercussão que os fatos tiveram. O fato ocorrido em Abreu e Lima repercutiu muitíssimo menos do que o fato ocorrido na Via Mangue. O grande problema dessa polêmica toda no campo do direito penal, principalmente direito penal, é a sensação de injustiça. Vejam o que disse ontem no IML a irmã do aposentado que morreu em Abreu e Lima. Veja. Um bebe, mata e não tem processo nenhum. Que justiça estamos? Que país estamos? Sabemos que é o nosso Brasil. Infelizmente, eu espero justiça. Que haja pelo menos um pouco de justiça. Porque nós estamos perdendo um ente querido, trabalhador, esforçado, aposentado, mas que se desdobrava para ter sempre um trocado e encontra uma situação dessa que leva ele à morte. E o que me revolta, que quando eu cheguei no local, perguntei, meu irmão, como é que está? Ele, muito cínico, disse que ele tinha saído consciente e meu irmão já saiu de lá morto, provavelmente. E ele disse, não, está consciente. Eu perdi muito tempo em correr atrás do meu irmão por conta dessa notícia. E eu acho que se não chegássemos tão depressa, ele seria nem conduzido à delegacia. Esta é a realidade do problema. Mas eu espero justiça, que haja justiça, pelo menos para que outros não sigam o exemplo dele. É incrível, né? Porque o grande problema é o resultado. Né? Não adianta a gente falar de lei, um juiz fala, toma uma atitude, o outro toma outra. Um delegado, como bem disse o jurista aí, colocou que era uma tentativa de homicídio, o outro lesão corporal, só que o do lesão corporal morreu. E da tentativa de homicídio está vivo. Difícil, né? Amanhã é dia histórico para o esporte. O goleiro, ídolo da torcida rubro-negra, completa uma marca impressionante. 700 jogos pelo Leão. Bom, e a partida é pela semifinal do Pernambucano em Caruaru. A dedicação continua do mesmo jeito. Suor nos treinos, defesas precisas nos jogos. Parece essa a fórmula para chegar às 700 partidas pelo Leão. Porque 700 jogos vestindo a camisa do esporte é você ser presenteado. O cara é de fato o queridinho da torcida. Já teve até movimento nas redes sociais e internet para que uma estátua dele fosse construída na sede do clube. E o atleta chegou à marca de 9 títulos e mais de 30 pênaltis defendidos. Algo que ele jamais esperava quando vestiu pela primeira vez a camisa do rubro-negro. Mas você não imagina ficar tanto tempo no clube. E acredito que tudo isso deva à regularidade, né, deva aos títulos, né, e ao comprometimento que eu tenho com o clube e com a torcida. O confronto que marcará os 700 jogos de Magrão é contra o Central nesta quarta-feira em Caruaru. Claro que o atleta não quer comemorar essa data tão especial tomando gols, né? A minha maior busca é para colocar o esporte no lugar mais alto possível. Agora, e quanto à aposentadoria, hein? Vai acontecer? Ou todo mundo pode esperar também pela marca dos 800 jogos? Eu sei que a minha carreira está próxima de acabar e quando chegar a hora, né, tá normal e encerrar numa boa.
E sabe quais foram as defesas mais difíceis do goleirão no esporte? Numa entrevista ao site do próprio Esporte, Magrão falou sobre as 3 defesas mais complicadas. A primeira foi no jogo contra o Colo-Colo em 2009. Olha. Depois Cruzeiro, 2016. E o Campinense em 2017, né? Ó, eu quero mandar aqui um grande abraço aqui para a dona Neves aqui do Ibura de Baixo, a G Costa, que é sua filha, tá mandando parabéns aí. Quando eu vejo aqui, eu consigo ver, viu, Gê? Aí eu digo, muita gente está questionando a situação da menina que teria 17 anos e que foi para o shopping e iria supostamente encontrar-se com uma amiga, e lá no shopping ela pede um Uber, vai para o aeroporto e embarca. Eu já vou trazer outras informações, o próprio delegado que está investigando, falando sobre o caso, porque até o presente momento não tem crime. Porque há uma informação que ela é emancipada, entendeu? Ela é emancipada. E um suposto namorado está colaborando. Não, ele está ajudando, inclusive, a polícia. Então a gente vai falar sobre tudo isso para você tomar conhecimento. A Marta, que é do Jangue em Paulista, quer saber se ficar sem sexo por muito tempo pode causar câncer no útero, é? Ficar sem sexo pode causar câncer. Bom, a ginecologista Ana Carolina Por Deus respondeu para você, viu, querido? Olha aí, por dentro. Boa tarde, Marta. O caso de câncer, ter câncer por causa de falta de relação sexual, não tem nenhum tipo de relação, não. Você pode, sim, ficar sem relação e não ter câncer. O câncer vem por qualquer outro motivo. Bom, deixa eu voltar a falar sobre a morte do agente penitenciário do Complexo do Curado. O Emerson Pereira está lá ao vivo, porque a gente colocou aqui o secretário Pedro Eurico, que já chamou o presidente dos sindicatos dos agentes de mentiroso, né? Mas ele próprio admite que o fato aconteceu dentro da gaiola do presídio, que é um local que seria de segurança, e o preso entrou com faca dentro da gaiola. Bom, Emerson Pereira, vamos lá com o presidente do sindicato, vamos ver o que ele diz agora. Oi, Cardinal, é o seguinte, eu estou aqui tanto com o presidente do sindicato, João Carvalho, quanto com o colega de profissão do Roberto Murilo, que foi o agente morto ali, infelizmente, no Panfo, presídio Marcelo Francisco Araújo, no Complexo do Curado. Deixa eu primeiro conversar com o amigo de profissão, até porque ele vai entrar daqui a pouco ali para o velório, é o Manassés. Manassés, claro, todo mundo muito comovido com essa morte, né? Estamos muito consternados, né? Uma profissão muito difícil, o Murilo, nosso amigo, uma pessoa ótima de se viver, ótimo profissional, e é uma dor. Hoje a segurança pública em Pernambuco está chorando. Quem era o Murilo, o Roberto Murilo, no dia a dia de trabalho? O que é que ele comentava muito com vocês? O que gostava de fazer? Era dedicado ao que fazia? Ele gostava da sua moto, a moto vermelha com motor de tornado. Gostava de malhar, que temos academia lá no presídio, né? Graças a Deus o presídio oferece para a gente se manter na forma. E uma pessoa de ótima convivência. Dedicado à profissão. Dedicado à profissão, isso mesmo. Olha, e estou muito triste, toda a categoria está muito triste, todos os profissionais de segurança pública, de modo geral, estão tristes, está de luto hoje em Pernambuco. Você, como agente penitenciário também, como é que vê essa questão? Porque a informação é que ele teria tentado evitar a fuga de um detento, segundo as séries, ou de vários detentos, segundo o sindicato. Olha, essa parte aí eu não sei informar, porque do acontecido, não vi as filmagens, né? Mas, de qualquer forma, nosso herói, nosso colega, foi um verdadeiro herói. Infelizmente, ele veio a padecer, pereceu nesse momento, e é só choro e só tristeza. Ok, Manassés, a gente agradece a participação ao vivo aqui no programa. Deixa eu conversar agora aqui com o João Carvalho, presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários. Ô João, toda a categoria em luto, eu estou vendo aqui a todo momento muitos agentes penitenciários chegando. O secretário Pedro Eurico de Justiça e Direitos Humanos chegou a comentar ontem que essa questão que você passou para a gente, de que presos estariam cuidando de presos, chaveiros, presos ali na portaria, isso não existe da forma como o sindicato teria falado. Existe claramente chaveiros, são comprovados, que a gente já fez até filmagens de eleição de chaveiro.
A gente mostrou agora as imagens de presos segurando sacola no setor de permanência, onde hoje saiu uma recomendação do Ministério Público proibindo que presos estejam no setor de revistas e que eles participem segurando sacola, porque essas sacolas podem ser desviadas em qualquer momento, armas, drogas, pela quantidade de presos que tinha naquela área, 20 presos para 2 agentes. Como é que funciona isso? É a direção do presídio que seleciona quem são os presos que vão ficar ali na portaria? Como é que funciona essa escolha? Essa escolha, ao nosso ver, é feita pelo gerente da unidade. Os agentes, infelizmente, ficam submetidos a um assédio moral nessas condições. Então, o que acontece? Pela falta de efetivo, para atendimento ao público, ele coloca, quando era para colocar, os assistentes de responsabilização para segurar as sacolas e fazer a distribuição. E não se faz. Isso que eu quero chamar a atenção. Então, o que acontece? A questão do secretário vir falar um posicionamento foi infeliz. Por quê? Ele é Estado. Nós estamos mostrando a verdade. Uma coisa que eu quero perguntar claramente. O secretário diz que tem 500 vagas para o concurso público. Até agora o edital é 89. Então a gente acredita nele, que será 500. Por isso que terá uma Assembleia Geral na sexta-feira, às 15 horas, em frente ao complexo. Porque o Estado pode fazer um decreto emergencial para liberar o destravamento do complexo, para botar efetivo dentro das unidades e não começar a acontecer e continuar acontecendo o que aconteceu no presídio Frei Damião do Bozano, que teve 2 agentes feridos, um preso morto e agora um herói. Então o que acontece? Não é um fato isolado. A informação que chegou para a gente é que nessa Assembleia da próxima sexta-feira a categoria pode inclusive decretar uma paralisação caso não sejam atendidas as demandas dos profissionais. O sindicato confirma essa informação? Confirmo que não é as demandas, é a demanda porque o Estado nos prometeu em acordo em 2016, 200 vagas. Logo depois, tivemos uma reunião com a minha vice-presidente participante, com o Pedro Eurico. Ele disse que era 500 vagas. Ele anunciou no comitê prisional que era 500 vagas e o edital até hoje é 89 vagas. Aí eu pergunto, secretário, acreditamos no senhor. E a gente espera que o governador Paulo Câmara, que tem um bom senso, de botar 500 vagas no edital através de um decreto emergencial. Ok, João Carvalho, a gente agradece as informações e segue aqui do cemitério Memorial Guararapes acompanhando os detalhes do sepultamento. A família continua lá dentro velando o corpo. O sepultamento do agente penitenciário está marcado daqui a pouco para as 3 da tarde. Cardinô. Eu queria dizer para vocês o seguinte, o que fica, no final das contas, é que um rapaz formado em educação física, um rapaz casado, um rapaz novo, um rapaz pai de uma criança de 7 anos, com uma mulher grávida de 6 meses, é barbaramente assassinado por um bandido que não deveria ter sequer o direito de chegar perto do lugar onde ele estava, porque é área de segurança. O que fica é isso. Aí, desde quando a gente está em denunciação? Eu estou com a imagem de 2016, preso, tomando conta de raio-x, do que entra e do que não entra dentro da cadeia. É uma esculhambação. E o próprio João sabe, se botar 500 agentes, não dá ainda para resolver, vai minorar. Na Polícia Civil, botaram 1.200, só esse ano estão se aposentando mais de 1.500. Não dá, é a mesma coisa dentro da PM, está faltando gente. E a esculhambação persegue, a esculhambação persegue. As denúncias são do Ministério Público, do Poder Judiciário, o governo não toma jeito. Não toma jeito. Conseguiram falir com o dinheiro do Banco do Nordeste, aquele presídio da Quitinga, foi financiado pelo banco. Absurdo. Você vai ver daqui a pouquinho que uma mulher foi agredida a pauladas pelo ex-companheiro na cidade de Bonito. Uma câmera de segurança filmou. O suspeito acabou preso. E a polícia dá detalhes sobre as buscas da jovem Alana Sabarreto. Ela desapareceu, ela pegou esse carro aí, seria um Uber. A polícia informou que não trata o caso como crime, porque ela seria emancipada. Você vai ver já já. Estudante denuncia que foi agredido e vítima de bullying dentro de sala de aula na Várzea. A família da aluna acusa a direção do colégio de negligência. Você vai ver comigo já já como é que a polícia interpreta esse caso aí. Olha, gente, no mês da mulher, da Farmácia Permanente, você encontra as ofertas que precisa com as facilidades que você merece. E o precinho permanente que você já conhece.
Fralda Penapants Ultra Leve 3, pague 2, 6 de 8,49. Toalha Pampers Leve 4, pague 3, 34,90. Fralda Treloso, 24,90. Tintura Média, 22,90. Desodorante Monange Aerosol, 5,99. Eis das mulheres da Farmácia Permanente, sempre perto de você. Eu acabei me esquecendo ao falar do caso do agente penitenciário, que ele estava dentro da gaiola, né, cercado por ferro, não deveria chegar ninguém perto, o cara de faca, noiado, como disse o próprio secretário, chega lá, afronta, toma a arma dele e mata, né? Aí eu acabei me esquecendo de falar de São José da Coroa Grande, mataram 11, até agora não descobriram o crime. E mais, não havia delegacia na praia de São José da Coroa Grande, denunciado pelo deputado local. Vê que esculhambação. Bom, o desaparecimento da jovem de 17 anos, a Alana Sabarreto. Ela foi num shopping em Boa Viagem, queria se encontrar com uma pessoa. Só que ela entra no shopping, a família sai, e ela pede um Uber. E ela é gravada, é filmada, entrando no carro. Ó, tá vendo? A Polícia Civil deu detalhes da investigação e diz que o caso não é tratado como crime. E por quê? Porque ela seria emancipada. Até o namorado que ela teria ido se encontrar está ajudando. Bom, a repórter Isa Maria tem mais informações. Isa, boa tarde para você. Oi, Cardinô, boa tarde para todo mundo. O delegado divulgou agora há pouco imagens que mostram a Alana saindo do centro de compras em Boa Viagem. Ela está com uma mochila nas costas e ela entra num carro branco, que seria um Uber. Pois bem, a informação é de que ela teria saído do centro de compras em direção ao aeroporto do Recife. Lá, ela comprou uma passagem da Latam para o Rio de Janeiro. Ela desembarcou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Essa informação já está confirmada pela Infraero, segundo o delegado. Pois bem, do aeroporto, ela seguiu para a casa de um namorado, que ela conheceu pelas redes sociais. Esse rapaz a polícia já conseguiu identificar e já conversou com ele. Ela teria dormido, teria ficado na casa dele do domingo para a segunda. Na segunda-feira ele descobriu que ela estava fugida, né? Que ela tinha saído daqui, fugida dos pais, e aí não concordou com a atitude dela e resolveu pressionar para que ela ligasse para os pais e desse informações de onde ela estava, porque eles deveriam estar, claro, preocupados. Então, ela não concordou, não quis, não gostou dessa atitude dele e fugiu da casa dele. Pois é, ela está desaparecida, então, no Rio de Janeiro desde ontem. Ou seja, segunda-feira, ela está desaparecida desde ontem. A polícia conseguiu conversar com ele, ele contou tudo, disse que foi para a faculdade, ele é fotógrafo e estava na faculdade quando ela desapareceu. Não atende o celular está desligado e, por enquanto, Cardinô, a polícia não enxerga esse caso como crime, porque embora ela tenha 17 anos, ela foi emancipada pelos pais. Então ela podia viajar tranquilamente, estava na casa de um namorado. Ele também disse à polícia que ela tinha um sonho de ser cantora e que por isso teria ido para o Rio de Janeiro, porque lá teria mais oportunidades para realizar o sonho de ser cantora. A gente vai continuar acompanhando também, claro, e qualquer outra informação a gente volta a te chamar. Cardinô. Obrigado, Isa. Olha, muita gente perguntando sobre a emancipação. Às vezes você tem um filho, uma filha, é menor de idade, mas precisa viajar, precisa se deslocar, às vezes está estudando. Eu, por exemplo, tenho uma filha que mora fora, é menor. Então, eu dei, por exemplo, na Inglaterra, a partir de 16 anos, eu posso emancipar para viajar. E aí eu dei autorização. É o caso dela, né? Ela tinha esse documento. Então, ela entrou no avião, viajou normalmente, tá? O que a família quer nesse momento, já que a polícia não vê crime, é que ela entre em contato, porque está todo mundo com muito receio do que possa ter acontecido. Até esse namorado que ela conheceu pela internet está ajudando, está colaborando, segundo explica a própria polícia. Deixa eu voltar a falar sobre a prisão do homem de 41 anos suspeito de estuprar e engravidar a enteada de 13 anos. A menina está grávida dele. Está grávida dele. As violências sexuais, segundo investigou a polícia, aconteciam desde os 12 anos. A polícia diz que o exame de DNA comprovou o crime. Ou seja, não tem dúvida, não há dúvida. Tem o DNA do cara. O delegado explicou que vizinhos desconfiaram do suspeito, porque ele tinha um ciúme excessivo da menina.
Você vê, não foi mãe não que desconfiou, foi vizinho. Veja comigo. Isso foi um dos comportamentos que causou a suspeita, né? E esse comportamento estranho, fora do padrão, que despertou nas pessoas a dúvida que alguma coisa ali estava errada e fez essa pessoa denunciar aqui no DPCA. Agora, a mãe nunca desconfiou? Como é que era o comportamento da mãe? Como é que era a estrutura dessa família? Até o momento, a gente não tem elementos para dizer que a mãe era conivente ou foi omissa, porque a própria criança, né, a própria adolescente revela que mentiu para a mãe. Ela sustentou uma farsa de que o pai era um adolescente, um namoradinho que ela teria tido. Então a mãe alega aqui, e a criança confirma, de que a mãe não sabia que ele era o padrasto, o abusador. Ele negou no início e mesmo após ser confrontado com o exame de DNA, ele continuou negando, né? Quer dizer, de uma disfarçatez, de uma cara de pau absurda. Tem o DNA agora dele. O suspeito, por ordem judicial, já está no Cotel. Homem suspeito de agredir a ex-companheira em Bonito, no Agreste do Estado. Segundo a polícia, ele não aceitava o fim do relacionamento. Ele foi todo filmado, a agressão toda que você está vendo aí foi filmada por uma câmera de segurança. Acompanhe. A mulher senta em uma motocicleta. Ela parece discutir com o homem e tenta sair do local. A vítima é puxada pelos cabelos, derrubada da moto e depois é espancada covardemente. O homem pega uma pedra na calçada e bate várias vezes na cabeça da mulher. A jovem fica desacordada no chão. O suspeito parece ameaçar os moradores que acompanharam as cenas de violência. Ele ainda retorna, agride a vítima mais uma vez e vai embora na moto. O espancamento aconteceu no município de Bonito, no Agreste do Estado. A mulher de 26 anos foi socorrida para uma unidade de saúde da cidade. Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para o Hospital da Restauração, no Recife. Este homem, que preferiu não ser identificado, disse que viu a vítima logo depois do espancamento. Quando eu saí para fora, ela estava caída. Aí eu fui até próximo dela e estava lá. Ela com algum sangramento no olho, no ouvido. Ela se mexeu um pouco. Aí eu voltei para dentro de casa e em seguida a ambulância chegou e socorreu. O agressor, identificado como Robson Gleibson da Silva, seria ex-companheiro da vítima. Logo depois do crime, ele se apresentou à Polícia Civil. Segundo a delegada, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento. Eu fiz a representação pela preventiva, tanto porque ela ainda não morreu, ele pode vir querer matá-la, como pelo fato dele dizer que estava querendo se matar também. Então, para a segurança dele também. E outra coisa, pela imagem, né, está muito claro para mim que é uma tentativa de feminicídio, que tem todos os agravantes da legislação. Isso é um absurdo. Ela permanece no Hospital da Restauração, o Estado inspira cuidados, não tem previsão de alta. Aí me lembra do caso que eu mostrei aqui do Rio Grande do Norte. Vocês lembram? Natal? Rio Grande do Norte? Que o camarada sai perseguindo a mulher, porque a mulher não queria mais ele. Né? E tinha uma filha que já de um outro relacionamento. Sai perseguindo a filhinha, coitada. E sai fazendo isso aí tudinho. Esse cara foi preso, viu? Você vai ver já, presos trabalhando na área restrita de segurança no Complexo do Curado. O sindicato denuncia que só agentes penitenciários poderiam estar neste local. O Ministério Público apura o caso, até porque um preso, armado com uma faca, entrou na gaiola ontem, 5 horas da manhã, o local de segurança máxima do Complexo do Curado, e matou um agente penitenciário. E a polícia prende metade de uma quadrilha suspeita de roubos na zona oeste do Recife. Olha as imagens aí. Esse grupo roubava no Cordeiro, Madalena e Putinga. Lembra que eu mostrei essa imagem? Eles assaltando? Tá todo mundo em cana, eu volto já. E
E o tempo não para. Dívidas, boletos, pagamentos, atenção aposentado, pensionista do INSS e servidor federal sem margem no consignado. Na hora H, a Help tem dinheiro extra para você. Liga agora e peça já o seu dinheiro Extra Help. É dinheiro extra, não é consignado. É dinheiro extra em até 24 horas na sua conta. É dinheiro extra sem consulta ao SPC e Serasa. Liga agora 0800 702 2322 e peça já dinheiro Extra Help. O tempo não para, mas na hora H tem Help para todo mundo. Dona Maria Margarida tinha dificuldade até para caminhar. Dona Maria Margarida, como que era a vida antes do hipermeno? Antes era muito difícil para andar. Ó, tá vendo? Eu tenho artrose também. Mas parecia que eu não andava devagarzinho, doía muito, era uma coisa horrível mesmo. Agora não, agora eu me levanto, agora eu ando, vou para todo canto, compro minhas coisas tranquilo e calma, graças a Deus. Estou muito bem agora, depois do hipermeno. Compre ele agora na promoção, 2 frascos com super desconto. E atenção, você de Olinda, de Paulista, de Abreu e Lima, Igaraçu, do outro lado, Camaragibe, São Lourenço da Mata, alô você de Cabo, e atenção você de Jabotão, é só ligar que nós entregamos aí na sua casa. 98431-2090 é o Oi, e o TIM 99708-1430. A loja fica no São José, Floriano Peixoto 233, em frente à pracinha, entre a Estação Central do Metrô e a Casa de Cultura. Uma estudante de 18 anos denuncia que foi agredida, vítima de bullying numa sala de aula de uma escola estadual na Várzea. A família acusa a direção do colégio também de negligência. Acompanhe. As marcas da violência ficaram no olho e na perna. A jovem de 18 anos pediu para não mostrar o rosto. Ela foi agredida na semana passada na escola onde estuda, no bairro da Várzea, por uma colega de classe. A garota contou que já vinha tendo problemas de relacionamento com a agressora desde o início do ano letivo, em fevereiro. Me xingando, me chamando de feia, disso, sobre a minha aparência. Traumatizada, a menina revelou que desde o dia da briga não conseguiu mais voltar para a escola. Vou mudar de escola, não tenho mais coragem de chegar lá, na mesma sala com os amigos dela lá. Foi um trauma grande para você? Foi. Revoltada com a agressão, a mãe da garota registrou um boletim de ocorrência na DPCA. Ela conta que vai tirar a filha da escola. Não quero que ela volte, nem ela quer. Assim, tem mais 2 escolas aqui no bairro, mas assim, eu não vou querer aqui, eu vou ter que procurar em outro bairro, escola para ela. Porque aqui eu não sinto segura. A prima da menina acusou a direção de ter sido negligente na condução do caso. A postura da diretora não foi uma postura de um gestor, tomou a postura disso na frente de todo mundo, dos alunos que estavam assistindo o pós, a confusão, e disse que não podia fazer nada, que tinha que ficar aquilo mesmo, que a mãe da agredida procurasse os direitos dela. Bom, a direção da escola informou que depois dessa briga, chamou os pais das jovens para conversar e que suspendeu a aluna agressora por 10 dias. A direção disse ainda que, por lei, está impedida de expulsar ou transferir a aluna para outra escola sem o consentimento dos pais. Então, deixa eu voltar a falar sobre a situação do Complexo do Curado. O Ministério Público denuncia que presos estão trabalhando em áreas restritas de segurança. Agora é o Ministério Público que está denunciando, não é só sindicato. Nesse local aí, só agentes penitenciários deveriam estar. Veja comigo. Uma tragédia anunciada. É assim que o Ministério Público considera a morte do agente penitenciário Roberto Murilo, de 37 anos, assassinado a tiros por um detento no presídio Marcelo Francisco Araújo, o Panfa, no Complexo do Curado. Para o promotor das execuções penais, a forma como tudo aconteceu denuncia a fragilidade na segurança dos presídios pernambucanos. Você vê que a gênese do problema é que já começa errado. O preso não podia estar solto, andando pelo meio do pátio, drogado, não podia estar drogado, porque o Estado não podia deixar que droga entrasse dentro da unidade prisional, não é, com a faca na mão, enfim, então uma série de erros e desmandos que agora certamente o Estado vai fazer um discurso de que vai resolver, mas essa tragédia anunciada a gente já vem se repetindo por vários episódios, não é o primeiro. Eram 9 agentes penitenciários de plantão, seriam necessários quanto para essa quantidade de presos? Quantos? Na minha ótica, a gente deveria ter no mínimo 40 agentes penitenciários
penitenciários por dia. Como o número de agentes penitenciários é pouco para dar conta de tantos presos, tem unidades recorrendo a uma medida polêmica. Em dias de visita, alguns detentos são selecionados para auxiliar na revista. Esse vídeo mostra alguns presos segurando sacolas na área de segurança, que deveria ser restrita aos agentes penitenciários. O registro foi feito este mês, num dos presídios do Complexo do Curado. O Ministério Público chegou a fazer uma recomendação para que o Estado não permita mais que os próprios detentos auxiliem na revista em dias de visita. O secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico, comentou essa denúncia de falta de agentes penitenciários. Veja. Há déficit há. Agora, os presidentes do sindicato têm um número mágico. Para cada 5 presos tem que ter um agente penitenciário. De quanto é o déficit atualmente em Pernambuco? O déficit em Pernambuco, nós fizemos um concurso para 490 vagas. É preciso também entender de que vigilância em presídio não é mais pessoal. A vigilância é muito mais monitorada eletronicamente. Nós temos imagens, temos movimentação, nós temos equipamentos de controle muito mais eficientes. Agora, os agentes são essenciais. E tanto isso é prova que o governador Paulo Câmara autorizou o concurso já foi realizado, já foi homologado e agora vamos entrar na fase das provas, dos testes físicos. Sobre o vídeo em que presos aparecem trabalhando, né, esses de amarelo são todos presos. A Secretaria informou que os detentos que aparecem nas imagens não realizam revistas, atividade exclusiva dos agentes penitenciários, mas auxiliam na entrega das sacolas já revistadas. Esses reeducandos trabalham na unidade prisional com direito à remissão de pena e pagamento correspondente a 75% do salário mínimo, respaldados pela lei de execução penal. Só me fica aqui a situação de que um pai de família foi morto, ele deixa uma criança de 7 anos, uma mulher grávida de 6 meses, dentro de uma área de segurança, uma gaiola. Né? Tudo cercado por grade, onde um bandido invadiu armado com uma faca, tomou a arma dele e o matou. Isso não poderia acontecer. A polícia prende metade de uma quadrilha suspeita de cometer uns 20 assaltos ali na Zona Oeste. Crimes eram cometidos no Cordeiro, Iputinga, Madalena e também na Torre. A vítima conversa ao telefone. Observe que um carro entra na via. 2 suspeitos saem do veículo. O de camisa amarela é um adolescente de 16 anos. Ele aponta a arma para a vítima, que é obrigada a entregar o aparelho celular. Um homem também aparece nas imagens. Ele também está armado e acompanha a abordagem. De acordo com a polícia, 2 homens e 2 adolescentes estariam no carro usado no assalto. O veículo seria roubado. A ação aconteceu na Rua dos Garçons, na Iputinga, no último dia 1º. O alvo principal desse grupo são os smartphones, né? São smartphones, são objetos pessoais que podem ser revendidos rapidamente. Mas para eles fazerem esses roubos, eles tomam de assalto veículos e nesse caso, nessa investigação, conseguimos comprovar que eles estavam utilizando pelo menos 5 veículos desde o início de março. Segundo a polícia, o grupo é formado por 8 integrantes, entre homens e adolescentes. 4 deles foram localizados na última sexta-feira. Um homem identificado como Edivaldo Braz da Silva Júnior, de 29 anos, foi preso no conjunto habitacional do Cordeiro. Com ele, a polícia encontrou 280 gramas de maconha. Este vídeo mostra a droga sendo apreendida no telhado de um dos blocos do conjunto habitacional. 3 adolescentes, todos de 17 anos, também foram apreendidos. Eles estavam com objetos roubados. Os suspeitos eles tinham um roteiro que as ações se iniciavam no início da tarde, por volta do meio-dia, 1h, e se estendiam até a noite, quando eles faziam os assaltos na Madalena, na Torre, na Iputinga, no Cordeiro, principalmente. Pelo menos 22 ações a gente pode imputar esse grupo. Esse Edivaldo Braz da Silva, né, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e está na audiência de custódia. Os 3 menores foram autuados no ato infracional correspondente ao crime de roubo e foram apresentados ao Ministério Público. Olha só essa, reclamações contra planos de saúde estão liderando o ranking do PROCON aqui em Pernambuco. E isso já acontece pelo 6º ano seguido.
Os que se sentem lesados são os idosos, veja. Nas ruas não é difícil encontrar pessoas que já tiveram algum tipo de problema com o plano de saúde. Queria marcar um pediatra para meus filhos e eu só consegui com um mês depois. Na verdade, eu fiz um exame ginecológico e passaram mais de 30 dias para me darem um resultado. Só me deram um resultado porque eu corri atrás para saber. Para a coordenadora da Associação de Defesa dos Usuários de Planos de Saúde, os mais prejudicados são os idosos, principalmente por causa dos reajustes. Tem pessoas que vêm aqui que tiveram reajuste de mais de 130%, somando a sinistralidade mais o último reajuste anual. Então, os planos de saúde querem colocar todos os idosos para fora das suas carteiras. Dados do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor apontam que no ano passado, 23,4% das reclamações atendidas pelo órgão foram referentes ao plano de saúde. Com isso, o setor está, pelo 6º ano consecutivo, liderando o ranking das reclamações. Quem de alguma forma se sentir prejudicado pode procurar ajuda aqui no Procon Pernambuco. A gente sempre orienta que ele traga as documentações necessárias, que é uma documentação pessoal, comprovante de residência e algo relativo à demanda. Seja uma fatura, se de repente ele achou que aquela fatura que está cobrando a ele é abusiva, uma fatura indevida. Seja uma negativa de algum exame ou de algum procedimento que foi dado a ele. Então, qualquer documentação relativa à demanda é importante para que assim a gente possa fazer a análise e ajudar a achar a solução. A Operação Inverno da Prefeitura do Recife. Algumas áreas estão sendo vistoriadas para prevenir as chuvas que vêm aí, né? Os trabalhos estão incluindo a colocação de lonas plásticas e também a aplicação daquelas geomantas. Lembra da geomanta? Muita gente reclama dessas lonas aí que não vale nada, né? Mas tem a tal da geomanta também. Bom, e tem a limpeza dos canais, veja. Durante a Operação Inverno 2018, 16 mil áreas de risco do Recife serão vistoriadas. A primeira foi o Alto do Eucalipto, no Vasco da Gama. As 10 secretarias envolvidas na operação devem intensificar a colocação de lonas plásticas, a aplicação de geomantas, limpeza dos canais, obras de contenção de encostas e ações porta a porta. Com isso aqui a gente tenta despertar, mostrar para a população o quanto é importante saber viver na área de morro e construir casas, construções seguras em área de morro. 81 milhões estão sendo investidos na Operação Inverno deste ano. A Defesa Civil reforça que a população precisa colaborar, não jogando lixo nos canais e tocando fogo nas lonas plásticas. Eu tenho que saber se ali, por exemplo, existe uma área de barreira, existe uma área de alagado e eu tenho que fazer alguma coisa para proteger. Lindione mora no Alto do Eucalipto há mais de 30 anos. Ele acredita que a Operação Inverno vai trazer mais tranquilidade para quem vive no local. Deixa as pessoas um pouco despreocupadas, né? Porque começou antecipado e a expectativa, a gente para esse inverno, a gente está vendo que vai ser rigorosa e acho que vai dar mais tranquilidade, né? Eu só vejo esse negócio de lona plástica como paliativo, né? Não é solução para nada. É paliativo, gasta dinheiro todo ano a mesma coisa. E não resolve. Porque daqui a pouco está tudo rasgado, né? Em Bezerros, um jovem morreu afogado num açude. Eu, inclusive, chamei a atenção que nós tivemos um afogamento no bairro Novo Olinda, onde um rapaz foi nadar e teve cãibra, 22 anos, aí, na praia de Olinda. E esse outro, também 22 anos, ele morreu afogado nesse açude, esse em Bezerros. Segundo os bombeiros, o rapaz mergulhou e não conseguiu voltar. O afogamento aconteceu em Encruzilhada de Bezerros, no açude conhecido como Açude de Seu Sebastião. Depois de passar a manhã toda no local com o tio, Jean Pedro Bezerra da Silva, de 22 anos, mergulhou e não voltou mais. Nós fizemos a busca, a gente estava em profundidade mais ou menos 5 metros de profundidade. Muito difícil o ambiente, porque tem muito pé espinhoso, né? Muitas árvores embaixo. Eu fui tirar os peixes da rede, daí ele foi atrás. Me disseram, não vai não, que é fundo. Aí ele afundou, mas só que se ele tivesse batido, nós tínhamos ajudado. Ele não tinha dado tempo de chegar, mas ele não bateu não. Do jeito que ele estava, desceu. Foi a uma coisa que deu, eu acho. Em estado de choque, a mãe da vítima não quis dar entrevista. Ainda muito abalado, o pai ressaltou que Jean era um bom rapaz. Me reclamo muito. Meu filho me ajudava muito, bastante. 22 anos de idade, respeitadores.
honesto e vai aumentar o país direito. Olha, sobre trem, metrô, 80% não se sente seguro. Muito obrigado, viu? Até amanhã para vocês.